Olá, você, meu amigo, minha amiga, que se liga aqui nas ondas da Rádio Melodia FM em Viçosa, Minas Gerais. Aqui quem vos fala é o evangelista Everton. Esta é a transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Viçosa, situada aqui na rua Doutor Brito, número 348, no centro de Viçosa. Querido, você que nos ouve e nos acompanha, nós estamos realizando transmissões porque nós estamos impossibilitados de fazer cultos por causa dos decretos municipais, por causa da quarentena que estamos enfrentando em nossa cidade, em virtude da pandemia da Covid-19. Mas nem por isso nós estamos deixando de nos comunicar com você, e eu quero, de maneira muito alegre, enviar um abraço a todos vocês que nos acompanham aqui. Essas transmissões acontecem às quartas, sextas e domingos aqui na Rádio Melodia, das 19h30 até as 20h30 nós estaremos com você. Além deste canal, você também pode acompanhar essa transmissão no nosso YouTube. Pode procurar lá o perfil AD Viçosa e você vai encontrar essas transmissões e outros conteúdos que serão edificantes para a sua vida, como os de Escola Bíblica Dominical, que estão todos lá disponíveis, tanto de jovens quanto de adultos. Além do YouTube e da rádio, você também pode nos acompanhar pelo perfil no Instagram, lá no perfil da Umadev Viçosa. Procura lá, Umadev Viçosa. Nós estamos tendo lives que acontecem lá todas quartas-feiras e domingos também. E segundas-feiras. A live acontece às 20h30. Então você pode nos acompanhar, ficar ligadinho com a gente, porque o reino de Deus não está em crise. Amém, querido? Vamos, nessa hora, aproveitar bastante o nosso tempo aqui e ouvir uma palavra de saudação pelo nosso querido diácono Walter, que é líder da nossa Umadev. Vai trazer aqui uma saudação. Diácono Walter, um abraço para você e também para a Priscila. Tenha a oportunidade, o diácono Walter. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e deixar uma passagem para a meditação que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, nos versos 22 até o verso 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Somente até aqui. É uma passagem que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu gostaria de estar transmitindo para os irmãos também uma parte do que o Senhor tem falado comigo. Que mesmo em meio às grandes tempestades, mesmo em meio a tantas adversidades, o Senhor, Ele vai ao nosso encontro. Você pode ver que Jesus, Ele acabou de descer daquele monte,
daquele lugar onde ele tinha reunido a multidão, tinha alimentado aquela multidão com alguns peixes, alguns poucos pães também, e ali ainda sobejaram o alimento. E ali o Senhor pediu para que os discípulos fossem embora, enquanto ele estava despedindo aquele povo que estava ali com ele, e foi ao encontro dos discípulos que estavam passando por uma dificuldade ali no meio daquele mar, em meio às ondas, mesmo ali tendo homens experientes, mesmo tendo ali homens que dominavam aquelas situações, eles se viram em um momento de desespero. E ali Jesus indo ao encontro dele, o que mais me chama a atenção, que uma coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos, é que eu não sei qual que é o tamanho da tempestade que você está passando. Eu não sei qual que é o tamanho da dificuldade que você está passando, mas eu quero falar para você que não importa o tamanho da onda, não importa o quanto o mar se levanta, o mais alto que ele vai conseguir chegar é abaixo dos pés de Jesus, porque Jesus está passando por cima destas águas. E ele está passando por cima dessas águas para ir ao teu encontro. E talvez alguns que sejam mais ousados, assim como Pedro, vai ter a coragem de falar: Senhor, se é tu mesmo neste negócio, faça com que eu vá até o Senhor, que eu consiga fazer essa mesma proeza na qual o Senhor tem feito. Mas se fizer isso, faça sem duvidar, porque o Senhor, ele está indo ao teu encontro. E se você for ao encontro dele, ele está te esperando. Mas se você ficar esperando no barquinho, na sua zona de conforto, mas esperando ao Senhor, você pode ter certeza que ele vai te encontrar também. Então essa passagem que eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, e que o Senhor esteja falando melhor aos nossos corações, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Valtinho. Deus abençoe. Nós cremos em nome de Jesus. Queremos também agora ouvir nossa querida irmã Rosaninha. Já deixo aqui meu abraço para o diácono Anderson. Vamos ouvir Rosaninha com uma palavra de saudação. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite na paz do Senhor. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade que Deus, por intermédio do evangelista Everton, me concede de poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero nessa hora meditar com os irmãos no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16, que diz o seguinte: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. O livro de Esther é um livro muito conhecido de muitos que nos ouvem, e provavelmente você já deve ter lido em algum momento esse trecho do livro de Esther. Nós sabemos que nesse momento da história do povo de Israel, o povo se achava ameaçado, correndo o risco de ser destruído naquele momento. E Esther, ali por intermédio do Mardoqueu, toma ciência de tudo aquilo que poderia vir a acontecer. E ela, naquele momento de dificuldade, toma essa atitude de convocar todo o povo para que pudesse orar, que pudesse jejuar em favor da sua vida. E ela entraria na presença do rei na intenção de poder evitar que aquele mal acontecesse. E essa palavra veio ao meu coração porque me fez lembrar do momento que nós temos vivido também. Temos vivido um momento difícil, um momento que temos sido impedidos de fazer muitas das coisas, a nossa vida mudou totalmente e é um momento ímpar na nossa história. E aqui, assim como Esther naquele momento se viu em dificuldade, ela teve um posicionamento que fez toda a diferença na vida dela e na vida do seu povo. E o que eu quero nessa noite
aproveitar a oportunidade de dizer, que nós possamos também aproveitar a oportunidade desse momento difícil que temos passado. E, irmãos, orar, jejuar, buscar o Senhor, interceder uns pelos outros e crendo que a nossa oração é poderosa para mudar a situação da nossa nação, é poderosa para mudar a situação da nossa cidade e a situação da nossa vida nesse momento difícil que temos passado. Esther correu um risco de vida ao entrar na presença do rei sem ser convidada. Mas ela não se importou com o risco que ela correria. Ela simplesmente pensou que aquela atitude, uma vez que fosse aceita pelo rei, poderia salvar a vida de todo o seu povo. E Deus assim contemplou o coração daquela jovem. E que Deus também contemple o nosso coração nesses dias. E nós, enquanto igreja do Senhor, possamos verdadeiramente nos posicionar, crendo que um posicionamento nosso pode fazer toda a diferença na história da humanidade, na história da nação, na história desse momento que nós temos passado. Que Deus nos dê da sua graça para que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor, voltar o nosso coração para as coisas do Senhor nesse momento e crendo que Deus ele é poderoso para livrar a nossa nação de todo mal, para livrar a nossa vida, para livrar a nossa casa. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, que Deus venha abençoar a sua vida que tem ouvido essa palavra nesta noite. Amém? Deus abençoe. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim
Louvado seja Deus! Quantos querem estar na presença do Rei nesse jardim particular? Aleluia! Aproveite esta oportunidade e firme seus pés e sua comunhão com o Rei da Glória, com o Rei dos Reis. Amados, tem a oportunidade agora, nosso querido irmão em Cristo, lá da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, o diácono Ailton. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos saudo com a paz e a graça do amigo fiel Jesus Cristo. Tenho o privilégio hoje e a honra de estar diante deste convite, louvado seja Deus, do nosso amigo, evangelista Everton, homem de Deus, para estar aqui em pouquíssimos minutos, trazendo a palavra de vida eterna para o seu coração. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia vai falar conosco lá em Hebreus 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que a Bíblia fala para mim e para você hoje? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É tempo de eu e você abrir o nosso coração para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. E assim como esse louvor, louvado seja Deus, que fala sobre a morte, é a nossa vida em Cristo. A palavra do Senhor vai falar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. A Bíblia diz que os sacrifícios para Deus é um coração puro e contrito, um coração contrito e puro Deus não despreza. Jesus, ele pagou o preço por mim e por você, para que neste momento, nesta oportunidade, eu e você possamos viver uma vida com comunhão, uma vida com fé, se chegando diante do trono de Deus, com confiança, chegando diante do trono de Deus, clamando a misericórdia e a graça do amigo fiel Jesus Cristo, para que o Senhor possa, em tempo oportuno, nos conceder a misericórdia. Hoje é o tempo oportuno. Diante destas calamidades, diante desta situação difícil que nós estamos enfrentando com a Covid-19, e é uma situação que não é só no território brasileiro, mas é a nível mundial. É momento de nós nos achegarmos diante deste trono para alcançar a misericórdia. É o trono da graça. A Bíblia vai dizer assim: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então hoje, eu quero te convidar a esta oportunidade que você está tendo de ouvir a voz de Deus. A palavra diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é exatamente através deste trono de graça que nós alcançamos a misericórdia e vamos achar a graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Deus está te oferecendo hoje, prezado ouvinte da palavra de Deus, a oportunidade de se achegar. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu vos chegarei para vós e vos receberei como filhos e filhas. Hoje você tem a oportunidade de aceitar este plano, de aceitar este convite, mesmo em meio a tantas tribulações. O Senhor, ele te convida para que você possa entrar diante do trono da graça e alcançar a oportunidade de ser ajudado. Ele quer te ajudar hoje. Então não rejeite ao convite do amigo fiel Jesus. Se você não aceitou, aceite ele como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter direito a uma cidade eterna, a vida eterna,
ao céu de glória. A Bíblia também vai dizer assim: o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que eu e você possamos permanecer diante desse trono de graça para sermos alcançados em tempo oportuno. Eu desejo para vocês uma grande vitória, uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós queremos aproveitar essa oportunidade para também ouvir nossa querida irmã Raquel, a minha esposa, vai trazer uma palavra de saudação nesta hora. Raquel, com a oportunidade. Gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos e ouvintes nessa noite, com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. A gente pode ver nessa palavra que é ordenada uma seca para aquela terra, e isso era uma forma de Deus tratar com aquelas pessoas, principalmente com aquele rei que estava se desviando dos caminhos do Senhor e com aquelas pessoas. Então, através do profeta Elias, o Senhor determina que haveria uma seca naquela terra. E a gente vê que o Senhor direciona o profeta sobre onde ele deveria ficar e o que ele deveria fazer para que ele tivesse o sustento do Senhor. Então, mesmo que naquele momento ele vivesse aquela terra estivesse sendo afligida por um mal, o servo do Senhor não estava desamparado. Porque o Senhor determina a ele que ele deveria ir para junto do ribeiro e que o Senhor enviaria ali corvos para que levassem pão a ele. Ou seja, o Senhor o sustenta ali de um modo sobrenatural. E a gente vê assim que o Senhor não desampara os seus servos, mesmo diante da dificuldade que possa estar de alguma forma assolando a nação ou o país. E a gente vive esse momento, um momento em que uma grande dificuldade tem assolado o mundo inteiro. E a gente, como servo do Senhor, tem que ter certeza de que o Senhor é capaz de nos prover o sustento, de que o Senhor nos direciona. E eu quero destacar nessa palavra que aquele ribeiro onde o Senhor manda que Elias ficasse se seca, porque não havia chuva. Então o Senhor diz a ele que ele deveria se levantar dali e ir para um outro lugar. E ali ele seria sustentado por uma viúva. E Elias se move de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero destacar a importância de nós nos movermos de acordo com a palavra e com a determinação do Senhor. Nós não podemos ficar nos levantando e indo de um lugar para o outro, de desespero em desespero, mas nós precisamos esperar a determinação do Senhor para a nossa vida. E o mais interessante é que o Senhor manda Elias para que ele fosse sustentado por uma mulher, e quando ele chega lá, Elias se depara com uma viúva que não tinha nada. Ela não tinha nada nem para ela e nem para os seus filhos, e ele poderia ter questionado ao Senhor naquele momento:
Senhor, o Senhor me mandou para esse lugar para que eu fosse sustentado por essa mulher que não tem nada, ela não tem como sustentar nem a ela mesma, como que ela vai me sustentar? E Elias, ele não questiona aquilo que o Senhor tinha feito. Ele apenas confia na palavra do Senhor e diz então para aquela mulher: tudo bem, vai, usa o pouco que você tem, faz um bolo para mim e pela palavra do Senhor não vai faltar nada na sua casa. E a gente vê que o Senhor não sustentou apenas a Elias através daquela mulher, mas ele também enviou o milagre da provisão para a vida daquela mulher. Então, onde o servo do Senhor passa de acordo com a vontade do Senhor, há provisão. O que nós não podemos é nos mover de acordo com a nossa própria vontade, porque todas as determinações, toda a sabedoria está nas mãos do nosso Deus. Então nós temos que aguardar. E muitas vezes aguardar é difícil, principalmente nos momentos de incerteza, de insegurança. Nós não sabemos o que vai acontecer e muitas vezes nós não sabemos de onde vai vir o sustento. Mas o Senhor tem portas abertas. O Senhor é um Deus que atua de modo sobrenatural. Então, muitas vezes, se nós não vemos solução para as nossas situações, ou para os nossos problemas, ou nós achamos que nós vamos ser sufocados pelas circunstâncias, pela seca que a terra está passando, o Senhor pode mandar chuva sobre as nossas vidas. O Senhor tem provisão para nós. O que nós precisamos é estar guiados pela palavra do Senhor. E dessa forma nós vamos ver, como Elias viu e como aquela viúva viu, o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Senhor, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. A te adorar, ensina-me, Senhor. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu o seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais, nos palácios, nos hinos de louvor, na cova dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que verteu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, nas mortas de muitas e muitas e muitas e muitas canções, me ensinando
Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aprendendo com o Senhor. Cada dia mais, quando nós nos encontramos na sua presença, nós temos a oportunidade de aprender a adorar e a entregar o nosso caminho nas mãos dele. Amados, nós já temos ouvido aqui palavras muito abençoadas nessa noite. E eu quero continuar meditando com os irmãos. Nós queremos falar sobre um tema, um assunto que é chave, que é como nós podemos ser salvos. Ou seja, nós temos falado muitas vezes durante as nossas transmissões aqui e nas oportunidades que nós temos, que esses momentos que nós vivemos são momentos que apontam de modo muito claro para nós que a vinda do Senhor está próxima, que a vinda do Senhor é uma realidade. Nós falamos que lá em Atos, no primeiro capítulo, está descrito, os varões que apareceram quando Jesus estava subindo ao céu, já ressurreto, com o corpo glorificado. Apareceram 2 varões celestiais e eles falaram: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir aí, ele vai voltar e vai resgatar a sua igreja. E nós sabemos então que a vinda do Senhor ela está próxima e ela é uma realidade. Essa doutrina está atrelada à ressurreição de Cristo, que é um fato indubitável na história da humanidade. Nós sabemos que é uma realidade, porém ninguém sabe a hora e o dia, mas nós aprendemos com a palavra do Senhor que o nosso Deus, o Senhor Jesus deixou aqui pistas e sinais para que nós possamos entender quando é que esta vinda se aproxima. E se nós sabemos que tudo isso é verdadeiro e nós cremos nisso, nós precisamos entender como é que nós podemos ser salvos, porque quando ele vier, ele vai vir para resgatar a igreja, ou seja, os salvos. Se isso que nós estamos vivenciando hoje é sinal de fim dos tempos, eu preciso estar atento que isso é uma oportunidade para que eu venha me consertar e para que eu venha me preparar da maneira correta, para que quando o Senhor venha resgatar o seu povo, eu esteja entre ele. E aí eu quero falar com você nessa noite, nessa oportunidade, sobre como a salvação funciona. Hoje seria culto de estudo da palavra do Senhor, se nós estivéssemos em culto, e eu quero aproveitar essa oportunidade para refletir com os irmãos na palavra do Senhor sobre a mecânica da salvação. Alguém pode perguntar: como é que você se salvou? Nós somos predestinados à salvação ou somos de alguma maneira predestinados à perdição? Deus escolheu quem ele vai salvar? Ou será que todo mundo pode se salvar? Alguém pode salvar-se a si próprio? Nós vamos aprender em 5 tópicos como funciona a dinâmica da salvação, que vem através exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo. O primeiro tópico que eu quero falar é: nós somos salvos de quê? De que nós somos salvos? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós aprendemos que aqui não é apenas sobre comer ou não um fruto, mas é sobre Deus estar ensinando que o amor a Ele precisa ser verdadeiro, ou seja, precisa ser fruto de uma ação consciente, de uma escolha. Então a primeira coisa que eu aprendo: nós somos salvos deste pecado original, porque nós sabemos que o nosso ancestral em comum, pai de toda a humanidade, também a mãe de toda a humanidade, Adão e Eva, eles pecaram e nós herdamos em nossa carne, na nossa vida, nós herdamos este pecado original. A pecabilidade, ou seja, a chance que eu tenho de pecar ou não, é uma oportunidade de eu mostrar a Deus o quanto eu amo a Ele de verdade. E nós sabemos que toda lei traz com ela uma punição. O
O Senhor Deus falou, e está muito claro no versículo que nós lemos: no dia que você comer, certamente você vai morrer. E eles não morreram ali nesse mesmo dia, não. Mas eles tiveram ali uma morte espiritual. Eles morreram espiritualmente. Nós vemos que todos os homens, mulheres, todo aquele que está nessa terra, que andou por essa terra, sofre esta mesma consequência. Nós morremos espiritualmente. Ou seja, nós fomos separados do nosso Criador. Então a primeira coisa que eu preciso entender na dinâmica da salvação que Cristo nos oferece: eu sou salvo da morte eterna, da morte espiritual. É disso que eu sou salvo, que veio através do pecado original dos nossos ancestrais em comum, Adão e Eva. A segunda coisa, ou o segundo tópico nessa dinâmica de salvação que o Senhor Jesus nos oferece, é a depravação total. Lá em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e carecem, ou destituídos foram, da glória de Deus. Em Romanos 5:12 está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, que é a punição do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui eu aprendo que nós todos herdamos e que existe uma depravação total por causa do pecado original. Lá em Lamentações 3:22 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você pode dizer: nossa, se eu mereço a morte eterna porque eu herdei esse pecado, o que eu estou fazendo vivo nessa terra? Amados, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos perecido. A misericórdia dele está aberta. O tempo de misericórdia do Senhor é agora. E você pode clamar pela misericórdia dele e ser salvo da condenação eterna. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós na verdade estamos fazendo a escolha de obedecermos a ele ou não. Estamos fazendo a escolha que vai ter reflexo na vida eterna lá na frente. Quando eu morrer fisicamente, aí eu vou enfrentar a consequência. Se eu me salvei do pecado original, se eu me salvei dos pecados que eu cometi durante a minha vida, que alguém pode dizer: mas eu não peco nessa vida, mas eu sou muito santo, mas eu só faço bem, eu não devo nada a ninguém. Alguém pode pensar isso. Mas nós somos salvos, amados, da condição de depravação total da humanidade toda, que nós herdamos da nossa carne. Porque pode ser que você conheça alguém que seja muito bom e que não faz mal a ninguém, mas ninguém pode salvar-se a si mesmo. Porque diz o versículo que nós lemos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o pecado passou a todos os homens, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não morremos ainda porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. Então você precisa entender que precisa se arrepender durante esta vida, para que depois, quando você morrer fisicamente, você enfrente as consequências, ou da morte eterna de fato, se você escolheu viver sem Deus, ou de ser salvo desta morte e passar para a vida eterna. Aleluia! É disso que você precisa ser salvo, porque nós merecemos a morte eterna. Lá em Lucas 12, capítulo 12, versículo de 16 a 21, tem uma parábola. Está escrito assim: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que eu aprendo? Que nós precisamos estar preparados. Esse homem dessa história que Jesus contou, ele tinha ali riqueza em abundância, mas ele não tinha nada preparado para que a sua alma fosse salva. E se aquela noite ele viesse a morrer, o Senhor Deus perguntou para ele: o que você tem preparado?
e deixou nessa terra vai ficar para quem? A sua alma vai perecer o quê? Na vida eterna. Então diz a parábola, Deus não pode ser pego de surpresa. E nós precisamos nos preparar. Porque nós podemos ser pegos de surpresa no grande dia da volta de Jesus. O terceiro tópico que nós precisamos entender sobre a mecânica da salvação é que existe uma graça preveniente. O que é isso, evangelista Everton? Como assim preveniente? Eu quero dizer com isso que o Senhor Deus já fez tudo que nós precisamos para que nós tenhamos a oportunidade de escolher ser salvos. Não há nada que você possa fazer de você mesmo. Você precisa tomar a decisão de entender que a graça pode te alcançar e tomar a decisão de andar segundo os ditames da palavra do Senhor. Lá em Apocalipse 13:8 está escrito, adorá-lo-ão, a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui está descrito um cenário em que a besta vai ser adorada lá na grande tribulação. Depois que o Senhor Jesus voltar e resgatar o seu povo, vai vir a besta e ela será adorada por todos aqueles que não são salvos. E diz o versículo no finalzinho que esse cordeiro que salvou a todos, quantos quiseram, foi morto desde a fundação do mundo. É importante nós entendermos isso porque Deus não é pego de surpresa. Ele sabia pela sua presciência que a humanidade estaria decaída, mas ele preparou na fundação do mundo, antes do pecado entrar no mundo, ele preparou o Cordeiro Santo e Imaculado para que esta humanidade pudesse ser resgatada. Aleluia! Louvado seja Deus! Veja que isso não é o mesmo que predeterminar o destino da humanidade ou de cada indivíduo, mas de preparar um caminho de maneira precedente, de maneira preveniente, para que nós possamos ter o direito de escolher andar por este caminho que salva. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20 vai estar escrito assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. De novo, nós aprendemos que o Senhor Deus tem preparado um caminho de salvação e de resgate de modo preveniente. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós éramos pecadores, quando o Senhor já tinha declarado o seu amor por nós. Aleluia! Deus não pode ser pego de surpresa. Os pecados que você já cometeu e os que você ainda vai cometer, o que você fez ou o que você deixou de fazer, não mudaram o início da história. O caminho já está preparado. Faça essa escolha. Mude o seu comportamento, os seus hábitos e ande na graça. Escolha ser agraciado. Romanos 5,18. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então nós aprendemos que a graça veio através de um único ato. E esse ato aconteceu e estava preparado desde a fundação do mundo. Desde antes, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, o Senhor tem preparado este caminho de graça sobre todos os homens. Todos aqueles que desejarem podem ser salvos da perdição. O que eu aprendo com isso? Trocando em miúdos, que Jesus é o caminho de volta para Deus. Ou seja, nós podemos ser reconciliados com o nosso Criador. Aquela conexão que nós perdemos lá no Éden, que nós herdamos na nossa carne, por mais bonzinho que você possa pensar que é, ou que alguém que você conheça seja, nós precisamos ser religados a Deus. Deus nos deixou, através do plano de salvação, as diretrizes para uma vida que agrade ao Senhor. O que eu tenho que fazer, evangelista Everton, para entender
e para andar dentro dessa graça. Lá em Filipenses 2,5 está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha aí o que você tem que fazer. Ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, eu entendo aqui que há necessidade de nós nos esvaziarmos de nós mesmos e darmos lugar ao amor de Deus que quer penetrar no nosso ser. Nós aprendemos através desse versículo que precisamos nos humilhar para que possamos ser obedientes àquilo que Deus tem para nós. Aqui, nesse ponto, entra o amor de Deus nessa dinâmica de salvação que nós estamos aprendendo e meditando nessa noite. Lá em 1 Timóteo 2,4 está escrito: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que ele nos elegeu, ou seja, ele nos chamou, ele te vocacionou, ele te escolheu. Mas essa eleição, ela é condicional e está andando de modo correlato com a soberania de Deus. E aí nós entramos no quarto tópico dessa reflexão, que é exatamente a eleição condicional e a soberania de Deus. Veja, lá em Efésios 1:4, depois 11 e 12, está escrito assim: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha que interessante, a eleição que aconteceu antes do seu nascimento, antes da fundação do mundo, ela é condicional, porque diz o versículo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele nos elegeu para sermos santos, e santidade é escolha nossa. Santidade é ser separado para Deus. Ele nos elegeu para sermos santos e o quê? Irrepreensíveis perante ele. Ou seja, você não pode dizer que é salvo por qualquer motivo que seja, ou achar que é salvo e ter uma vida desconectada da santidade que ele exige. E ter uma vida onde precisa ser repreendido por muitos e muitos delitos e erros que você comete. Uma vida em pecado. Porque pecar acontece nas nossas vidas porque nós somos falhos. Mas viver em pecado é uma escolha. Viver em santidade é uma escolha. Então qual foi o critério da escolha ou da eleição de Deus? Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que eu posso fazer, mas pelos méritos de Cristo. Ou seja, pela instrumentalidade de Cristo é que eu posso ser salvo. Só é chamado para ser salvo quem confessa o sacrifício de Cristo. Olha o que está escrito em Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aleluia! Deus escolhe quem o ama. E amor está implícito uma escolha por livre vontade. Ninguém pode amar de modo obrigado. Ninguém pode amar da boca para fora. Mas se Deus escolhe aqueles que o amam, eu aprendo que apenas aqueles que escolheram por livre vontade amar a Deus atendem ao critério de ser chamados, eleitos, escolhidos por Deus. Aleluia! Você ama a Deus? Então você é escolhido de Deus. Lá em Romanos 10:9 está escrito: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Então aqui nós fechamos um raciocínio muito importante. Eu só serei salvo se eu confessar Jesus como meu Salvador. O que é isso? Amor. Porque amor implica livre escolha.
livre vontade. Então, eu entendo com isso que nós somos salvos porque confessamos Jesus em nossos corações, confessamos com nossa boca e cremos em nossos corações. Agora, voltando ao texto de Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então veja, predestinados aqui não é de modo alheio à mecânica da salvação. Não. É como alguém que toma um ônibus com um destino pré-determinado. Por exemplo, eu vou daqui para Vitória, no Espírito Santo, uma viagem que eu já fiz várias vezes. Está escrito lá no ônibus que eu tomo aqui em Viçosa. Viçosa, Vitória. Eu estou predestinado. Mas eu gosto da liberdade de saltar antes do ponto final. Entenda, nós somos predestinados porque confessamos com nossa boca, cremos em nosso coração, escolhemos amar a Deus, mas eu tenho a escolha de sair antes do ponto final. Veja que predestinado não é sinônimo de pré-determinado, mas apenas explicando que o Senhor ele tem um caminho preparado. Aleluia! Louvado seja Deus! Como é que eu posso ter certeza para dizer isso? Vamos comigo lá, Colossenses 1, 22 e 23, para você não ter nenhuma dúvida. Está escrito assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Aleluia! O que eu aprendo aqui nesse ponto, e é muito importante que você entenda, existe uma condição, veja, você se reconciliou, você tem que se apresentar diante dele santo, irrepreensível e culpável, se é que você permaneceu na fé, alicerçado e firme. Se você não se deixou afastar da esperança do evangelho que você ouviu e entendeu. Então, nós precisamos entender que a eleição é condicional. Nós podemos ter a certeza dessa esperança, porque a esperança não traz confusão. Como está escrito em Efésios 1:13, diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós aprendemos aqui, para fechar este raciocínio, que nós podemos ter certeza, porque nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é o penhor da nossa herança. Ele, morando dentro de nós, garante a salvação que o Senhor Jesus já preparou. Louvado seja Deus! Eu quero orar com você nessa noite. Se você entendeu que você precisa mudar o seu hábito, se você entendeu a dinâmica da salvação que se apresenta para você e quer tomar uma decisão nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos. Se você puder, no seu lugar, se ajoelhe e nós vamos orar ao Senhor. Se você quer tomar a decisão de aceitar o sacrifício de Jesus, confessar com a sua boca e crer no seu coração que Ele pode te resgatar. Se você entendeu do que você precisa ser salvo, então você faça essa oração comigo. E a partir de hoje você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai eterno, eu quero orar por essa vida. Ó Deus, que toma essa decisão agora de te adorar, de ser conforme a tua vontade, de ser santo, de fazer o seu caminho irrepreensível, de querer, ó Deus, se apresentar diante de ti inculpável, de ser lavado pelo teu sangue derramado naquela cruz. Pai, toma essa vida, escreve o nome dela no livro da vida. E assim nós queremos te pedir, salva, ó Deus, a todos, ó Deus, quanto, Pai amado, tiverem oportunidade, ó Pai, de ouvir a tua palavra. Faz-nos canal de bênção, para que todos tenham essa oportunidade. E assim nós possamos, ó Deus, nos alegrar no dia da sua vinda e possamos morar contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém.
Receba essa palavra aí onde você está, receba ela no seu coração, seja abençoado. Assim eu quero terminar aqui essa transmissão, remontando a você, relembrando a você que nós estamos no canal do YouTube AD Viçosa, você tem ali essa transmissão disponível e tem também outras transmissões e outros conteúdos. Também no Instagram você pode acompanhar o perfil Uma Dev Viçosa, com lives para abençoar a sua vida. Glória a Deus, seja abençoado em nome de Jesus.